Olá, minha querida, meu querido. Esse vídeo eu trouxe porque eu acho muito importante que você entenda o porquê a sua vida ela não desenvolve. Ela chega em um certo ponto e ela retrocede toda a história e você chega na estaca zero e começa tudo de novo. Quantos aqui que estão me ouvindo que vivem esse looping a vida inteira? Eu vim trazer para vocês um vídeo explicando de uma forma bem simples o que é o sistema de crenças e como ele foi programado e como nós podemos reprogramá-lo. Então fica nesse vídeo e aprende comigo de uma forma simples e fácil. Bom, vamos falar sobre o nosso sistema de crenças. É uma coisa muito fácil da gente entender quando a gente não complica. Então eu vou tentar descomplicar e trazer de uma forma bem simples aquilo que eu quero passar para você. E para que você saia desse vídeo entendendo o porquê as coisas acontecem para você da forma que acontecem. E não acontecem para o outro da mesma forma. Então é isso que eu quero que você entenda. Veja bem, quando nós somos... Essa codificação do nosso cérebro, ela já começa lá na primeira infância. Por quê? Porque a gente dá significado às coisas. Isso já é do ser humano. Então, quando você nasce, já na gestação, certo? Se você teve uma gestação tranquila, que foi tudo normal, não teve nenhuma complicação na gestação, então o útero da sua mãe, ele significa o quê? Significa que está tranquilo, que está calmo, que está seguro, né? Você vai se desenvolver ali de uma forma que você vai se sentir seguro, certo? E aí você nasce. Quando você nasce, já o primeiro momento do nascimento já é traumático, porque é lógico que você vai sentir dor. Você sente dor para nascer, certo? E essa dor, ela traz um significado. Você entende que nascer, sair daquele conforto. Imagina você estar ali numa água quentinha, seguro, gostosinho, né? E de repente começa a ficar tudo apertado, aí começa já o trauma. E aí, de repente, você vem para fora, né, num lugar onde tem um barulho, intensifica muito, né, para uma criança, e também os cheiros, aí que você vai começar a usar os teus sentidos, que são os 5 sentidos. E naquele momento do nascimento, você já começa a registrar no teu subconsciente o que significa nascer, o que significa estar aqui nesse lugar que é a terra onde você vive, ok? Então, quando você nasce, seu subconsciente está zerado, ele não tem informações, e aí você começa a armazenar essas informações. Eu vou explicar isso de uma forma que você vai conseguir entender. É como se você abrisse caixinhas na sua mente. A primeira etapa são os sentidos. Então, gosto, né? O que é bom? Então, o leite da mãe, você começa a sentir o gosto do leite da mãe e você já começa a decodificar aquele gostinho, já começa a codificar aquele aconchego, aquele quentinho, né? E se conectar com a sua mãe. E aí tem o cheiro, né? O cheiro principalmente da mãe, do leite, ou da casa, das comidas que são feitas, do perfume da pessoa que está ali. Tudo isso já é algo que você vai armazenando no teu subconsciente. E aí você já coloca na sua mente se é bom ou se é ruim, certo? Você vai estar colocando aquela crença ali dentro do teu subconsciente nessas caixinhas. Cada vez que você experimenta uma emoção, que aí começa a questão das emoções, por exemplo, assim, a primeira vez que você se sentiu totalmente apaixonado pela sua mãe, né? Ou se sua mãe te deixou e foi trabalhar, né? Que é normal, é isso que a gente faz. E aí, como que você se sentiu? Essa emoção de abandono que você sentiu ali naquele momento. Você abre uma caixinha no seu cérebro e você coloca lá dentro aquela emoção. E você vincula aquela emoção com a sua mãe e também com o seu pai. E isso acontece até mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos. Por quê? Porque ali você está só usando os seus sentidos, e aí você vai colocar essas informações. E entenda que a criança, ela não raciocina, ela literalmente ela registra aquilo que ela sente, certo? E vai abrindo essas caixinhas.
Quando ela tem 3 anos, mais ou menos, ela começa a entender que ela é um ser separado do pai, da mãe ou da pessoa que está criando ela. E ela se torna um indivíduo. É aquele momento que a criança começa a se olhar no espelho e saber que ela é um outro serzinho, que ela não é a mãe, nem o pai, nem as pessoas que cuidam dela. Ela é uma outra criatura. E aí ela começa a entender como se ela é um indivíduo. E aí que começa o grande problema, porque ela vai decodificar também toda a situação que ela está vivendo. Então vamos pensar assim, se aquela criança que está ali vivendo, né, junto com os pais, com a família, né, dentro da família, aquela criança, ela precisa entender o que é o amor. Vamos falar do amor? Então, o que ela vai colocar dentro da caixinha do amor dela? O relacionamento que ela tem, o amor que ela sente pela mãe, pelos irmãos, pelos avós, pelas pessoas que estão ali, junto com ela. E cada pessoa age de uma forma diferente, e ela já começa a identificar essas formas diferentes, e ela joga tudo para dentro dessa caixinha. Quando ela vê o pai e a mãe se relacionarem, então a maneira que o pai se relaciona com aquela criança, com aquela mulher, né, a mãe e o pai, que são as estruturas máximas da criança, né? Então, quando ela vê o pai maltratando a mãe, vê a mãe chorando, a mãe sofrendo, ela vai colocar dentro da mente dela que relacionamento é sofrimento. E aí ela joga para dentro daquela caixinha de relacionamento que tem que ser sofrimento. Se não doer, se não sofrer, não é bom. Ela se torna um adulto que entende que relacionamento é altos e baixos e que a pessoa precisa ser humilhada para realmente ser amada, entende? Questão financeira. Quando ela vê o pai ou a mãe trazer o dinheiro para dentro de casa, ter briga, confusão por conta de dinheiro, ela entende que dinheiro é problema. Então ela coloca dentro da caixinha dela ter dinheiro é problema. E se muitas vezes ela não tem o dinheiro dentro de casa, ela vai dizer que dinheiro também é problema. Não ter é problema e ter também é. Vocês entendem que a criança, como que eu posso dizer? Ela registra isso de uma forma literal. Se houve abuso sexual na infância, ela vai registrar isso como o sexo é dor, o sexo é desconforto, o sexo é tristeza. Eu atendi uma cliente na minha mentoria que ela nem sabia que tinha sido abusada. Ela guardou essa imagem, ela escondeu essa imagem dela mesma. E viveu relacionamentos com muitos homens, e esses homens todas as vezes terminavam com ela, porque ela não tinha desejo, ela não sentia vontade de ter relação sexual, ela não conseguia se entregar numa relação sexual com esses homens, porque ela sentia desconforto, ela sentia dor, e saía e entrava de médico, porque sentia dor. Por quê? Porque ela foi abusada na infância. Inclusive, ela teve complicações de mioma no útero, tudo isso, né? Ela entendia que era o útero dela, o corpo dela, que não gostava de sexo. Porém, quando ela entendeu qual era o motivo que ela decodificava sexo dessa forma, ela entendeu que ela tinha um problema. E aí, quando ela ressignificou isso, a vida sexual dessa mulher se transformou. Ela descobriu o prazer sexual. Então, entendam o que acontece no cérebro nessa primeira fase, que é a nossa primeira infância, ou o primeiro setênio. Ela acontece dessa forma, você vai registrar as coisas literalmente. Por exemplo, se houve briga, confusão por conta de comida, né? Então a pessoa entende que comida é escassa, que precisa lutar pelaquilo, porque ela criou ela deu significado a essas emoções dessa forma, e ela guardou no subconsciente dela. E aí, vamos lá, deu 7 anos, que é o primeiro setênio, de 7, 8 anos mais ou menos, essa é a primeira fase. E essas coisas, é incrível falar isso, essas coisas que ela guardou no cérebro dela, ela tem isso como base para estrutura, para toda a sua vida. E essa estrutura se transforma em crenças limitantes. Ela acredita que as coisas são daquela forma. Na espiritualidade, por exemplo, quando a criança apronta alguma coisa, o que ela diz? Olha, não faz isso porque Deus castiga. O pai, a mãe, a avó, os próximos falam isso. Deus castiga. Então ela entende que Deus é castigador, que Deus é punitivo. E ela estrutura todo, porque a emoção não é que Deus é maravilhoso, que Deus criou as coisas, porque as pessoas não param para falar isso para as crianças. É que Deus pune se fizer alguma coisa errada.
Então ela começa a entender que Deus tem uma cartilha e naquela cartilha tem assim as boas maneiras, né, as coisas que têm que ser feitas, e se você não se enquadrar naquilo, você não faz parte de Deus. E aí ela cresce com esse tipo de espiritualidade. E claro que isso vai dar problema lá na fase adulta. Por quê? Porque aquilo está gerando uma emoção. Todas aquelas informações que ela tem, da maneira que ela significou isso, vai gerar o quê? Informações para ela. E são informações que fazem parte do sistema de crenças dela. E ela não sabe como sair dessa situação. Então, quando ela é adulta, né, ela não consegue se relacionar com Deus. Então ela sai de uma igreja, de uma denominação, ela passa pelo espiritismo, ela passa pelo católico, ela vai para o evangélico, ela muda a religião o tempo todo, porque ela tem um sistema de crenças onde ela não quer ser punida. Então, claro que ninguém quer ser punido. Então ela começa, toda vez que ela se dá de frente com a questão da punição, que é o que as religiões fazem, né, a maioria delas, né, trazer a culpa para dentro da pessoa e que Deus é punitivo, então quando ela se depara com essa situação, ela recua, porque ela não quer esse tipo de relacionamento com a divindade, com Deus. E ela não consegue se firmar. A questão do dinheiro, por exemplo, quando ela tem dinheiro, ela arruma um problema para ela gastar aquele dinheiro, porque prosperidade não faz parte do sistema de crenças dela. E escassez faz parte do sistema de crença dela, porque foi isso que ela registrou lá na infância. E assim, todas as emoções, tudo aquilo que te fez sentir raiva, te fez sentir vergonha, te fez sentir culpa, desejo, tudo que você... Todas as emoções, elas abrem conexões neurais, aonde todas as outras coisas que acontecerem na tua vida toda, elas vão sempre estar vinculadas com essa primeira emoção que nós chamamos de raiz, a emoção raiz. E agora vamos para o processo de vibração. Você vibra isso dentro de você. Por quê? Porque é uma emoção que está ali, e essa emoção está gerando uma vibração. E essa vibração, ela vai emanar de você. E quando ela emana de você, ela também vai atrair situações que validem tudo aquilo que já está dentro dela. Então, as situações atraídas são coisas que ela vai simplesmente... a vida é assim mesmo. Desde pequena é assim. Nunca mudou nada, nunca vi mudar. E aí elas ficam pasmadas com pessoas que conseguem mudar essa codificação. Elas conseguem mudar essa estrutura. Porque elas veem na vida das outras pessoas que as coisas acontecem. E que, principalmente as pessoas que vêm a público falar que existe uma cura, que existe uma mudança a ser feita nessas estruturas. E aí ela começa a desejar isso. Mas não é mágica, gente. Não é nada disso. É simplesmente fazer uma limpeza no sistema de crenças. Quando a gente fala limpeza, o que a gente está falando? Que existem crenças dentro da gente que elas precisam ser jogadas fora, porque elas simplesmente não são reais. Outras crenças que você tem dentro de você, elas precisam ser ressignificadas. Ou seja, situações, traumas e coisas que aconteceram na sua vida que elas precisam de um novo significado. E uma vez que você significa de uma forma diferente essas emoções, você também vai ter uma vibração diferente e um resultado diferente na sua vida agora. Então nós não podemos mudar o passado, mas preste atenção, a gente não pode mudar o passado, os fatos do passado, mas a gente pode mudar a energia que ele te traz hoje. Então, quando você ressignifica o passado, quando você entende os porquês, quando você volta lá naquela situação e você faz uma reprogramação emocional dentro daquela situação, você vai criar o quê? Uma nova vibração. E aí você tem uma nova vibração que vai trazer a codificação do teu dia de hoje. Então, quando acontecer alguma coisa, essa coisa que está acontecendo, ela vai passar pelo mesmo filtro, só que ela vai passar por um filtro que tem uma vibração diferente. E aí você vai emanar coisas diferentes e receber coisas diferentes para a sua vida. Não é complicado, é um vai e volta, é sempre assim. Tudo que vai e volta. Você é elétrico e é magnético. Você busca aquilo que você mandou, gente. Não tem como. Eu vejo pessoas que falam assim, eu quero que a minha vida muda, mas ela não quer mexer no sistema de crenças. E quando a gente fala sistema de crenças, a pessoa pensa assim, esse negócio aí é religião. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Claro que tem o teu sistema de crenças espirituais. E isso é um sistema de crença. Mas e qual é a crença que você tem a respeito do seu poder para gerar prosperidade?
Qual é a crença que você tem do seu poder para gerar uma vida abundante em todos os sentidos, seja ela amorosamente, familiar ou mesmo a questão do dinheiro? Qual é a crença que está dentro de você que tem governado a sua vida? Eu sempre falo para os meus clientes, né, para os meus mentorados, que eu tenho uma péssima notícia para dar, mas depois eu vou dar uma boa. E a péssima notícia que eu tenho para dar é que se você não se tratar, se você não cuidar de você mesmo e não buscar entender esse sistema de crenças que você tem, você praticamente é governado por uma criança de 7 anos. E você vai trazer para a sua vida e vai entender e dar significado para a sua vida sempre da mesma forma que você dava quando tinha 7 anos, quando tinha 6, 5. Você consegue entender isso? Essa é uma péssima notícia, né? Você saber que muitas vezes você está agindo, né, e você está no piloto automático, porque o subconsciente ele faz isso, você está no piloto automático, decodificando as situações que você está vivendo dentro de um sistema de crenças que foi criado quando você era criança, de 0 a 7 anos. Isso é uma péssima notícia. Quando eu descobri isso, eu fiquei louca, né? Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que nós somos reprogramados. Uma vez que eu digo que você foi programado de uma forma, então eu entendo que você pode ser programado. E hoje eu entendo que você pode ser reprogramado através das técnicas que a gente tem de reprogramação emocional. Hoje eu sou uma reprogramadora emocional. Hoje eu estudei para isso. Então é esse que é o trabalho que eu faço, é reprogramar essas crenças limitantes, reprogramar tudo isso e trazer para você uma nova visão da vida. E uma vez que você tem uma nova visão, você vai ter um novo resultado. É isso, não é mágica, não é Deus, é você mudando a sua história. Deus, ele colocou dentro de você poder. Esse poder é para você fazer a diferença, para você mudar e transformar a sua vida. Assim como Deus é o criador de todas as coisas, você é o co-criador, ou seja, você escolhe o que você quer viver. E quando a gente fala isso, parece que as pessoas ficam, imagina que eu vou escolher. Sim, você escolhe a vida que você vai ter, da maneira que você vai dar sentido para a sua vida e significado para as coisas que vão acontecer na sua vida daqui para frente. Eu sempre deixo aqui meu telefone para você. Minha mentoria ela é online, feita pelo WhatsApp. Me procura lá se você se identificou com as coisas que eu estou te falando. E uma vez que a gente ressignifica toda essa questão, né? E também vem a questão da sua autoestima, do seu amor próprio, que começa isso a acontecer aonde? No segundo setênio, que é de 7 a 14 anos, né? Então, nessa época, você está descobrindo quem você é. E aí vem uma fase complicada, porque é a adolescência. O que foi que teu pai, tua mãe, teus colegas, seus professores disseram a teu respeito? E isso faz a diferença, a caixinha que está lá é o que você foi formado ali. Então, tudo que você sentiu, tudo que você viveu nessa época, de 7 a 14 anos, está ali determinando a maneira que você se vê como ser humano, que você se vê o eu sou, que também é a sua crença de quem você realmente é. É uma crença limitante você achar que você não é capaz. Entende isso? E às vezes essa informação ela foi colocada dentro de vocês lá quando vocês tinham 11, 12 anos. Entendam isso. Nós temos uma programação e nós podemos ser reprogramados. Eu trouxe esse vídeo para que você entenda que tem jeito, que não é uma coisa impossível de ser feita. E uma vez que você transforma toda essa situação, você começa a ter novos resultados. E aí você vai ter uma vida que ao invés de você dar um passo para frente e 10 para trás, que é o que acontece quando não tem a reprogramação, você vai ter uma vida que você vai estar dando um passo a cada dia para frente, prosperando na sua vida financeira, prosperando nos seus relacionamentos, prosperando na sua família e principalmente na sua vida espiritual, porque você vai ser uma pessoa intuitiva, uma pessoa que vai saber o que vai fazer. Não existe mais aquela desestrutura emocional que você perde tudo e não sabe o que vai fazer da vida. Não. Quando você trabalha essas áreas da sua vida, o teu interior, a sua programação, quando você muda isso, você muda toda essa estrutura e uma vez que você muda toda a estrutura, você vai vibrar de uma forma diferente. Eu não sei se você conseguiu entender, mas se você não entendeu, você volta o vídeo e assiste de novo, e assiste de novo, e assiste de novo, até você entender que é assim, é simples, mas você precisa entender essas coisas, esse processo.
E se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Me procura no meu WhatsApp, vai ficar aqui meu WhatsApp. Tá bom, gente? Então deu para entender o que é o sistema de crenças das pessoas? O sistema de crença das pessoas é o que limita as pessoas a seguir em frente. Então, por exemplo, a pessoa desenvolve até aqui, chegou no sistema de crença, então ela tem um looping. Ela volta a vida na estaca zero muitas vezes e começa tudo de novo. São aquelas pessoas que estão sempre acontecendo as mesmas coisas na vida dela, muda o relacionamento, muda a cidade, muda tudo, mas o final é sempre o mesmo. Vamos parar com isso? Vamos procurar uma forma de mudar essa história, mudar essa sua programação? Eu estou aqui para te ajudar, tá? Um grande beijo para você, um beijo de luz no seu coração.